E eles chegaram numa nave até um planeta e desembarcaram quase todos, fora o Robert com a Ashera, e foram conversando no caminho. E o Bomba foi se adiantando e chegou no local onde Nathanael havia falado, e viu que era um restaurante bem grande. E quando ele estava por lá, viu sair uma mulher que se parecia idêntica ao Nathanael, e ela chegou lá para atender ele, e ele disse que estava esperando os amigos dele, mas queria fazer uma pergunta para ela, e ela disse que qual era, e ele perguntou se ela conhecia um rapaz chamado Nathanael, e ela disse que era parenta dele, e quando todo mundo chegou lá, o Nathanael foi chegando lá já com Bomba, e o Bomba disse que a irmã gêmea dele é bem idêntica mesmo a ele, e é até bem bonita. E o Nathanael disse que ela não é a irmã gêmea dele, e o Bomba disse não, e o Nathanael disse não, é a mãe dele, e o Bomba ficou surpreso com isso, porque ela era bem nova, e todo mundo quando ouviu isso também ficou bastante surpreso com isso, e o Nathanael abraçou ela, e disse que sentiu saudade, e ela disse também, e disse que iria garantir com que eles pudessem ser atendidos o mais rápido possível, e ela viu que tinha um bocado de gente, então arrumou uma mesa bem grande para todos eles, e no momento que eles estavam na mesa, o Nathanael viu umas pessoas que ele conhecia, e foi até elas e disse que fazia um bom tempo que não as via, eles disseram que também, e eles disseram que eles já teriam que ir, mas que já compraram bastante comida para aguentar até chegarem no planeta deles, e para muitas pessoas que pediram, e já estavam de saída. E o resto da turma perguntou quem eles eram, e Nathanael disse que eram pessoal do mundo vizinho, que eles vêm de nave de tempo em tempo aqui para comprar comida da dona Edna, e perguntaram se ela era tão famosa assim que até as pessoas de outros mundos vinham comprar comida dela, e o Nathanael disse que sim, que ela é tão famosa que até as pessoas de outros mundos passam um tempo viajando pelo espaço para poder chegar até aqui para comprar. E perguntaram por que é que eles não dão jeito de comprar receita para levarem para o planeta deles. Disseram que é porque ela não vende, porque ela disse que é uma receita de família. E já descobriram que também tem um povo bem desenvolvido, que são os observadores, que eles sabem qual é a receita, mas eles respeitam também esse negócio de segredo de família e não revelam pra gente. E disseram que era uma pena mesmo, mas eles não estavam bem chateados, já que eles conseguiram pelo menos comprar bastante dela e levar para o mundo deles. E já estavam de saída. E viram ele sair com um recipiente enorme de muitas coisas. E depois viram ele passando com mais coisas e foram embora. E logo depois que eles foram embora, chegou um rapaz lá perto e perguntou se ele poderia fazer algumas perguntas lá para eles. E disseram que poderia sim. E ele perguntou a respeito sobre esses outros mundos que ele estava falando. Daí eles se tocaram que ele ouviu a conversa deles. E eles disseram que é um planeta que é vizinho desse aqui. E que essas pessoas vieram de lá comprar comida aqui. Já que a dona Edna não vende a receita, ele vem de lá comprar aqui para poder levar para lá. E ele disse que isso era incrível, que ele nunca imaginou uma coisa dessa. E perguntou mais sobre como era que ele sabia de tudo isso. E daí eles ficaram se olhando e pensaram um pouco e falaram entre si se poderia contar tudo para ele. E daí eles concordaram depois em contar. E daí falaram para ele se sentar e para ouvir bem baixinho que eles iriam contar tudo. E daí contaram a verdade para ele sobre o multiverso e sobre tudo que eles eram. E ele ficou tão espantado que não soube nem o que dizer no final, depois que eles terem conversado um bom tempo. E ele disse que isso é mais do que ele poderia imaginar que existir. E ele pensando que já sabia e já havia visto de tudo na vida, mas isso é um patamar totalmente novo, um patamar que parece que ele nunca vai alcançar. E perguntaram qual era o nome dele, e ele disse desculpa, eu não cheguei me apresentando. Ele disse que era Feliciano, mas ele é muito conhecido por muitos como um cara manipulador, por isso muitas das vezes as pessoas não gostam de estar próximo. E perguntaram para ele se ele por acaso se considerava assim. Ele disse que se considera assim, já que ele meio que conhece tantas pessoas e as coisas da vida que é fácil para ele conseguir manipular as coisas. E perguntaram se ele realmente poderia demonstrar isso para ver se realmente eles conseguiriam dizer que isso é verdade. Daí ele viu um rapaz chegando, daí ele disse que era só para eles observarem. E perceberam que aqueles rapazes sentaram lá numa mesa próxima e estavam falando sobre sabotar o time adversário de corrida. E daí ele se aproximou lá e perguntou sobre o que ele estava falando.
Daí disseram que a conversa não chegou até ele. E ele perguntou se realmente eles se achavam tão incapazes que eles tinham que sabotar os times adversários para conseguir ganhar. Eles disseram que isso não era da conta dele. Mas aí ele parou e perguntou para eles se ele realmente achava que não conseguiriam ganhar porque o outro era tão bom que eles precisavam sabotar eles. Daí eles ficaram meio pensativos. Disseram que eles eram os melhores e que ninguém poderia superar eles. Então ele disse que se ninguém poderia superar eles, então eles não precisavam sabotar outros para poder ganhar. Eles poderiam ganhar com mérito próprio. Daí eles iriam querer falar alguma coisa, só que aí fiz sinal para se calar. Daí ele disse que realmente ele tinha razão. E que realmente eles, se eram o melhor, então eles vão ganhar com mérito próprio, e não vão sabotar os outros. E eles ficaram meio irritados de estar lá e foram embora. E o Feliciano chegou lá com ele e disse que é tão previsível ver pessoas às vezes tentando sabotar os outros para tentar ganhar. E ele simplesmente chega lá e consegue fazer com que as pessoas realmente vejam como é que elas estão agindo, pensando que são tão incapazes que precisam sabotar os outros. E disseram que ele está de parabéns, conseguiu convencer a base só do diálogo, aquelas pessoas de desistirem do plano dele de sabotar os outros. Ele disse que sim, ele já fez tanto isso, e tantas vezes, manipula às vezes as situações e as pessoas para conseguir o que quer, mas ele se cansou, ele queria algo que ele não pudesse controlar, e agora parece que ele tem. E perguntaram para ele o que, que ele quis dizer, e ele disse que iria com eles, viajar por esses diversos mundos, como eles contaram, e perguntaram para ele quem era que havia permitido isso, e ele disse que eles iriam deixar ele ir de qualquer jeito mesmo, e pararam de pensar um pouco e disseram que tudo bem então. Mas falaram a respeito sobre a família dele, sobre quem ele teria que deixar. E ele disse que a família dele já não tá nem aí pra ele. Que se ele quiser, ele convence até a família dele a deixar ele ir até para outros mundos, se quiser. Ou até convence a família deles a se tornarem mendigos, se ele quiser também. Simplesmente ele manipula as pessoas que é de um jeito horrível. E disseram que iriam concordar então com isso. E daí ele ficou alegre e disse que iria começar a pensar sobre as coisas que ele iria fazer. E até que chegou lá o pessoal e começou a chegar lá com a comida que havia pedido. E quando todo mundo se serviu, eles disseram que realmente era a melhor comida que ele já havia provado. Até o Marcos disse que era mesmo. E olha que ele já tinha ido até no planeta dos observadores e provado a comida deles e era incrível. Mas essa daqui se supera. E o Nathanael disse que era mesmo. E, e ficaram lá um bom tempo conversando. E depois que eles já saíram de lá, o Bomba disse que ele queria ficar lá um tempo, que ele queria fazer mais algumas coisas. E ele resolveu ficar lá pelo restaurante. E o Nathanael com a turma dele disseram que iria ficar também um tempo. E depois já iriam ir embora. E o Marcos e sua turma foram até a casa do Feliciano. Conheceram a família dele. Ele disse que era um grupo de novos amigos que ele fez. E que logo ele sairia com eles. E os pais dele disseram que estava tudo bem. Ele realmente estava muito entediado de viver só aqui. Estava falando tanto disso e agora que ele tem pelo menos amigos, ele vai poder fazer alguma coisa diferente. E disseram que tinha todo o apoio dele para ele sair. E o pessoal e a turma ficou meio surpreso com isso. E daí ele viu só algumas coisas que ele considerava essencial para levar. E foi com a turma para a nave. Quando ele chegou lá, ele achou ela fascinante. E saíram do planeta e foram em direção ao espaço. E foram mostrando várias coisas para o Feliciano. Ele disse que é incrível tudo isso, que realmente ele encontrou algo que ele sente realmente pertencer e que agora ele não quer mais se separar disso.